Nesse vídeo nós vamos pegar ali os primeiros comandos do Docker bem passo a passo, entendendo todos os porquês, até criar um volume e também criar a parte de rede, criar um network para colocar nossos containers e fazer eles se comunicarem. Então na aula de hoje vai ter muita prática, vamos aprender, vamos entender muito sobre o Docker. Bom, se você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez no canal, ou se por acaso você não é inscrito, se inscreve aí no canal e vamos fazer um acordo aqui, beleza? Para você já deixar o like no vídeo. Cara, lembre de deixar, já coloca o like no vídeo. Tem todo o tempo aí, tem 2 segundos para você deixar esse like, porque me ajuda demais, ajuda a criar mais conteúdos como esse, crescer o canal e trazer todos os conteúdos técnicos que eu ainda quero trazer aqui para o canal. Então, o acordo é o seguinte, deixa o seu like, se no final do vídeo você considerar que não vale o seu like, você vai lá e retira o seu like, beleza? Dá até um dislike, não sei, mas já deixa o like aí para não esquecer. Bom, para quem me conhece sabe que eu lancei um vídeo sobre Docker aqui, um dos primeiros vídeos do canal em 2019, ele está aqui, você pode ir lá acessar, inclusive o seguinte, muita coisa do que eu falei nesse vídeo aqui, eu não vou falar nesse vídeo de hoje, o vídeo de hoje é muito mais prático, muito mais técnico ali na prática mesmo, então se você não sabe para que Docker serve, para que ele existe, o que ele resolve, o conceito dele ali, você pode assistir os 8 primeiros minutos desse vídeo aqui, depois você volta para cá, porque a parte prática vai pegar assim uma parte do que eu falei nesse vídeo, depois eu vou seguir muito mais aprofundado aqui, é claro, atualizado, né? Porque eu falei do Docker na versão que estava lá em 2019, algumas coisas já mudou para cá. Se você não sabe esses conceitos de Docker, eu aconselho sim você ir lá e assistir a primeiros 10 minutos do vídeo de lá. Então, como pré-requisito, fica aí você conhecer esses fundamentos do Docker teórico para entender para que ele serve, isso é muito importante, e também a instalação dele. Não vou mostrar aqui a instalação. Eu, por exemplo, utilizo o Windows aqui na minha máquina, eu utilizo o WSL2 para ter o kernel do Linux na minha máquina. Então, eu estou vendo essa documentação aqui, foi ela que eu segui para instalar o Docker na minha máquina, tá bom? Então você pode ir lá, se você só usa o Windows, você instala o Docker Desktop para o Windows, você utiliza um Ubuntu, uma coisa, tem a versão Linux aqui, tem a versão para Mac, ok? Mas é importante entender é que quando o Docker, o seu container Docker roda aí numa máquina de produção ali, AWS, alguma coisa assim, no geral vai ser um servidor Linux, então o Docker vai rodar muito mais performático do que roda no seu Windows, porque no Windows ele tem que criar uma máquina virtual por detrás para conseguir atender as funcionalidades. Então, porém, eu explico tudo isso no vídeo que está aqui, beleza? Só garanta que ele vai estar instalado e rodando na sua máquina, que você tem acesso a um terminal para que você consiga executar aí os comandos do Docker, tá bom? Então, no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai construir passo a passo aqui desde os primeiros comandos, como eu falei, a gente vai criar container, apagar container, vai explorar as funcionalidades, entender cada comando, cada parâmetro, chegar a criar os containers, criar um container MySQL, criar um container do Node, fazer isso comunicar através do mesmo network para estarem isolados, criar os volumes para você não perder os dados, alguma coisa a gente vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero compartilhar essa imagem aqui, eu fiz alguns desenhos no SkyDraw para que a gente consiga visualmente entender algumas coisas, algumas etapas do Docker. Então você já sabe que o Docker ele funciona ali para você rodar o seu projeto e não precisar instalar as dependências, coisas na sua máquina em si. E aí você consegue ter uma imagem Ubuntu, uma imagem de Linux qualquer, com tudo que você precisa para instalar determinado programa, certo? Você consegue executar um container Docker com WordPress, por exemplo, que já está com PHP tudo configurado, tudo que precisa para o WordPress funcionar. Você consegue fazer uma configuração sua para o seu projeto e mandar para o seu amigo desenvolvedor executar lá, que a forma que vai executar lá é a mesma forma que vai executar na sua máquina, mesmo que você use Mac, ele use Windows, e esse mesmo container Docker vai executar do mesmo jeito quando você mandar para um servidor e que vai executar o seu container Docker lá, onde os usuários vão acessar para ver seu site, vai estar a mesma imagem, o mesmo container, com as mesmas configurações, funcionando do mesmo jeito. É assim que o Docker funciona. Aqui eu vou trazer muito no nosso contexto de desenvolvedor, como é que ele nos ajuda a desenvolver, rodar aqui os projetos de forma local e explorar ele. Bom, quando a gente passa pelo Docker em si, a gente tem o que eu chamei aqui de jornada dos containers, né? Porque tudo está relacionado a container, as coisas principais, né? A container, a imagem, a parte de redes network, a parte de volume e depois a parte de deploy, gerenciar ele lá no servidor, nos providers. Bom,
Na jornada dos containers, que é as primeiras coisas que a gente começa a ver sobre Docker, é o seguinte, a gente tem a primeira visão, que é onde a gente precisa baixar as imagens ou construir as imagens. Que imagens são essas? São as imagens justamente uma imagem de Ubuntu, uma imagem de Debian, uma imagem qualquer coisa, ou Alpine. As duas imagens mais famosas no Docker é a Alpine e a Ubuntu, ok? Então você tem a imagem de Ubuntu, que tem ali realmente um servidor Ubuntu ali, um Linux Ubuntu, e você tem uma Alpine que é uma versão mais simplificada do Linux. São as duas mais conhecidas. Se você quer desenvolver alguma coisa num ambiente mais limpo ali de servidores, geralmente você vai usar uma dessas duas imagens, que fica onde? Fica lá no Docker Hub, ok? Então você tem o Docker Hub, que é aqui onde tem todas as imagens concentradas, onde a comunidade cria suas imagens e publicam para você baixar. Se você utiliza JavaScript, sabe quando você dá um npm install React, npm install Angular, alguma coisa dessa vida, você está baixando lá do hub do npm, vamos dizer assim. Ok? Lá dos servidores do npm. A mesma coisa é o Docker. O Docker ele tem o seu próprio hub de imagens. Então você consegue dar um Docker pull e baixar uma imagem lá do Docker. E aí você tem imagem para você já rodar um projeto MySQL. Porque imagina se você quer rodar um MySQL na sua máquina agora. Quantas configurações você não vai ter que fazer, ajustar aqui, ajustar ali, variável aqui, configuração, permissionamento, blá blá blá. Instalar as dependências do MySQL. Não, agora quando você usa Docker não, você só dá um Docker pull na imagem do MySQL e roda, você já tem um MySQL disponível para você utilizar, né? Então você tem um hub, você acessa aí no Google, escreve Docker Hub e já vai aparecer para você, a gente já vai entrar nele aqui. E aí entra essa primeira parte aqui que eu chamo de gerando e baixando imagem, é uma das primeiras coisas que você realmente vê de Docker. Então tem duas formas de você criar uma imagem aí, uma é você simplesmente baixando daqui do Docker Hub, a outra é você criando a sua imagem através de um arquivo Dockerfile, beleza? Geralmente um arquivo Dockerfile ele se baseia numa imagem que está no Docker Hub, geralmente a imagem de Ubuntu ou a imagem Alpine. Então mesmo que você crie a sua imagem aí para rodar a sua aplicação e publicar no Docker Hub, geralmente o seu Dockerfile ele se baseia numa imagem que já está no Docker Hub, beleza? Acho que a setinha aqui eu poderia até botar ela ao contrário. Bom, e aí essas caixinhas verdes aqui são os comandos, os principais comandos que você tem nessa etapa aqui. Então você tem o Docker Hub, beleza? Só que essas imagens nenhuma está no seu computador. Agora quando você executa Docker pull e passa o nome da imagem, aí você baixa essa imagem e ela passa a estar no seu computador. Beleza? Então quando você dá o Docker pull, quando você dá o Docker Build, você também gera mais uma imagem aqui no seu computador. Essas bolinhas aqui, esses círculos, são as imagens. Então, a partir de um Dockerfile, você dá um Docker Build e você gera mais uma imagem. Se você quiser listar as imagens que estão no seu computador, você vai dar um Docker Images e aí você vai ver todas as imagens que já estão lá. E se você quiser remover uma imagem, você vai dar um Docker RMI e o nome da imagem e aí você remove ela do seu computador. Então, aqui mais um desenho. Quando eu venho aqui e dou um Docker Pull, né? Eu estou dentro do meu sistema operacional numa linha de comando. Eu tenho um Docker rodando dentro do meu sistema operacional. Aqui é um exemplo de um Dockerfile. Isso aqui é o servidor do Docker que está com as imagens Docker, o Docker Hub. Então você vai ver aqui as imagens Ubuntu, WordPress, Python, PHP, todas elas aqui. Tem muitas e muitas e muitas imagens lá. Bom, você vem aqui, dá um Docker Pull e diz qual é a imagem. Então ele vai lá no Docker Hub, você seta o registry dele. Certo? Se você trabalha numa empresa aí, algumas empresas utilizam alguns servidores próprios para subir as imagens privadas. Por exemplo, onde eu trabalho também na minha ex-empresa, a gente usa o Artifactory. Eu posso subir tanto meus pacotes NPM lá, quanto uma imagem Docker, algo do tipo. E aí, elas são imagens que ficam privadas apenas para as pessoas da empresa. Então, eu consigo dar um Docker Pull, o nome da imagem que algum time, alguma parte da minha empresa subiu, mas que é privado na minha empresa. Então, dou o Docker Pull, o nome da imagem, vou lá no servidor nosso privado, ele baixa para mim. Aqui no caso, a gente está usando o servidor do próprio Docker, né? Então, você vem aqui dar um Docker Pull e baixa a imagem, ela vem para cá, ó, e passa a ser uma imagem aí no seu computador, disponível para você utilizar em vários containers. Então, uma única imagem você pode utilizar em centenas de milhares de containers, tá bom? É como se você criasse uma função JavaScript e essa função você instanciasse 1 milhão de vezes, né? Então é como se a função fosse a imagem e você instanciasse essa função em vários lugares que precisa, né? No nosso caso são containers. Depois eu dou um Docker para o MySQL, ele vai no Docker Hub e ele gera mais uma imagem. E aqui por último,
eu dou um Docker build, ou seja, eu estou gerando uma imagem a partir de um Docker file, ele vai lá e gera mais uma imagem. Então quando eu executo o comando Docker Images, ele lista essas 3 imagens para mim. Bom, vamos ver essa parte aqui na prática para a gente já ver essas imagens. Estou aqui com o meu terminal aberto e aí o primeiro comando que eu vou executar, certo? Aqui eu tenho o Docker e aí a gente consegue... Então o primeiro comando que eu executei foi Docker e aí aqui você tem todos os comandos aqui, né? Vale a pena dar uma olhada, vale a pena você, no próprio site do Docker, você consegue ver todos esses comandos em detalhes e todos os parâmetros que você pode passar por eles, porque é enorme, o Docker é um universo, tá bom? Aqui eu vou trabalhar os principais ali. O primeiro comando que eu vou rodar aqui é o Docker Images. Para quê? Para ver as imagens que estão disponíveis para eu utilizar. Bom, olha só, quando eu dou Docker Images não tem imagem nenhuma, porque eu ainda não baixei nenhuma imagem. Aqui, como eu mostrei no ScaleDraw, a gente consegue dar um Docker Pull e baixar uma imagem. A verdade é que se você rodar aqui um Docker Run, um Docker Create, que eu vou explorar mais para frente, passando o nome da imagem, mesmo que ela não esteja disponível na sua máquina, ele baixa na hora também. Mas a forma tradicional aí é você acabar dando um Docker Pull antes para deixar ela disponível, beleza? Então aqui no site do Docker, esse aqui é o Hub, ó. Então aqui embaixo a gente já vê algumas imagens principais. Então se você quiser rodar o Nginx, você já baixa a imagem do Nginx e você vai ter um Nginx para você mexer, brincar, configurar. MongoDB, tá vendo? PostgreSQL, MariaDB, Memcache. Então você vai encontrar a imagem do Redis, Kafka, tudo que você precisa aqui para facilitar a sua vida e já umas coisas prontas. Bom, mas isso aqui são imagens mais prontas específicas, ok? Então, por exemplo, alguém que chegou aqui e fez a imagem do Postgre, provavelmente pegou uma imagem do Alpine ou do Ubuntu, configurou toda ela, deixou ela toda preparada para rodar o Postgre e aí gerou uma imagem e distribuiu essa imagem para você baixar e utilizar, né? Por isso que muitas imagens têm como referência outras imagens como Ubuntu ou Alpine, certo? Então aqui, por exemplo, você tem a imagem do Ubuntu, certo? Aqui, ó. Então se você acessa, você consegue ver as variações que ela tem até mesmo para você baixar. Por exemplo, aqui eu só vou dar um git pull Ubuntu, mas por exemplo, a imagem do Node eu posso vir e baixar, ó, olha quantas versões tem aqui. Tem a 19 Alpine, tem a 19 Bullseye, tem a Buster, tem, se não me engano, tem a Slim também. Tá vendo? Tem algumas variações. E aí, qual é a diferença dela? Bom, quando você instala Node tradicional, ela é a mais completa ali. A Alpine é o mesmo conceito da imagem de Alpine. Ela tem algumas coisas a menos. Ela é uma imagem bem mais leve, menos pesada em tamanho mesmo, porque ela vem com menos coisa instalada na máquina. Então, às vezes, você realmente não precisa e aí você acaba tendo um custo maior instalando uma imagem maior com recursos que você não utiliza. Então, a imagem Alpine é uma versão menor que tem um Node ali e não tem várias outras coisas que a imagem do Node maior tem, que de repente você vai precisar. Ainda tem a versão Slim, que se não me engano tem 5 MB, então o seu container Docker fica extremamente pequeno. Então, dependendo do seu contexto aí, vale a pena testar se você realmente, se de repente faz sentido você usar a Slim ao invés da imagem Docker normal, que você vai ter uma economia de recurso aí muito grande, tá bom? Então tem tamanhos diferentes aqui. Eu, para fins didáticos aqui, eu vou utilizar a própria versão do Node. Então, olha só, eu vou baixar a imagem do Ubuntu, do Node e também a do MySQL. Que a gente vai brincar aqui com a do MySQL também. Beleza? Docker Pull. Vou baixar a primeira imagem aqui, Ubuntu. Vamos ver aqui. Veja que ele está pegando a versão latest. E eu aqui, para fins didáticos, vou mostrar eu baixando uma versão do Node aqui específica. Beleza? Então, agora se eu rodar Docker Images, eu já tenho minha primeira imagem aqui, ó, com 77 megas apenas. Bom, agora eu vou vir aqui Docker Pull Node. Mais uma vez ele vai pegar a versão latest. Ó, ele disse que já existe aqui para mim. Deve ser porque antes eu estava brincando aqui, então de repente ele já pegou do cache. Mas ó, a Node ó, tem 994 MB, então já é um pouquinho maior, né? Aqui é do Node, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar uma versão específica aqui, ó. Eu vou pegar a 18 Alpine. Aqui, ó, 18 Alpine. Então, como é que eu tenho que instalar ela? Se você quiser testar alguma versão do Node específica, por exemplo, vamos dizer que, bom, o seu código, às vezes você consegue na sua máquina rodar o Node 19, que é a versão que estamos hoje. Porém, o seu código Node no ambiente de produção do seu projeto está no 14.
Então você tem que rodar o Node, o Docker, com a versão 14, que é a versão que de fato vai estar executando lá no ambiente produtivo, no ambiente onde realmente seu código está executando para o cliente final acessar, né? Então muitas vezes é necessário você utilizar uma versão antiga. Então vou até botar essa aqui, ó, 14 Alpine. Ó, ele usa 14.21.1. Então você vir aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, é Node, esse nome aqui, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó, Docker pull Node, Alpine. Dá Enter. Ó, tá baixando a versão Alpine do Node 14 aqui para minha máquina. Então agora eu vou ter o Node Latest, que é o 14, e o Node Alpine. Então você vir aqui, Docker PS, Docker Image, desculpa. Então ó, já tem a versão 14 da versão Alpine e a Latest. E agora por fim vou dar um Docker pull MySQL, que também vai pegar a Latest. Prontinho, agora eu tenho, vamos ver aqui, Docker Images, 4 imagens Docker para eu instanciar o quanto eu precisar gerando meus containers. E agora a gente pode avançar aqui, ó, por quê? Porque a gente já passou a parte de gerando e baixando imagens. Eu vou deixar para o final, na hora de gerar uma imagem via Dockerfile, beleza? Mas aqui, ó, a gente rodou o Docker Pull e o Docker Image. Se eu quiser apagar alguma das minhas imagens, eu posso dar um Docker RMI. Vou até fazer isso agora, porque eu sei que eu não vou usar a versão Node Alpine aqui. Então, eu boto o nome da imagem do jeito que eu baixei. E aqui a versão do jeito que está aqui. Então, agora sim, Docker Images, essa imagem foi apagada. Beleza? Mais pra frente, como eu disse, a gente usa o build aqui. Bom, a gente tem 3 imagens também, né? Uma é MySQL, outra é Ubuntu e a outra é Node. Aqui está como custom, como se eu tivesse criado, mas eu tenho 3 imagens aqui para eu poder brincar a partir de agora, mas a parte de imagens já fiz. Vamos para a próxima etapa, que é de containers. Bom, nos containers eu listei aqui alguns comandos a mais, tá bom? Alguns comandos a gente não vai explorar todos aqui, mas eles não diferem muito, tá bom? Então aqui geralmente a gente usa muito o Docker Run. Então o comando run, porque o comando run ele pega a imagem que você quer e instancia e inicializa um container. E aí você pode passar diversas configurações quando você usa o run. Se você não tiver a imagem baixada, como eu disse, o próprio run já baixa a imagem, tá bom? Mas o run ele basicamente inicializa um container rodando uma imagem Docker, beleza? Ele é parecido com o create. A diferença do create é que o create ele também cria um container, mas ele não starta esse container. Então os containers têm um ciclo de vida próprio, porque você tem um container que ele pode estar parado, ele pode estar pausado, ele pode estar rodando, tá bom? Ele tem alguns ciclos de vida. Por isso que tem aqui, ó, por exemplo, que você pode startar esse container caso esteja pausado, parado. Você pode pausar ele, você pode parar ele, beleza? Então o create, ele meio que você não consegue rodar ele assim, entrar dentro do seu container, porque ele foi criado, ele está ali, mas você precisa startar ele, né? O run não, o run já starta esse container, você já consegue acessar, brincar com ele, acessar ele, tá bom? O comando ps serve para você listar os containers que estão rodando ou os containers que foram parados, dá para você ver todos esses. A gente vai explorar bastante o ps aqui, né? Você tem o docker stop, como eu disse, ele serve para parar um container. Você tem o docker kill, que também serve para parar um container. Qual que é a diferença do kill para o stop, Ayrton? Bom, a melhor analogia que eu posso fazer é a seguinte: vamos dizer que você precisa de ligar o seu computador. Você tem 2 formas de ligar o seu computador. A primeira é você vai lá, salva tudo, fecha tudo bonitinho e desliga. A outra é você vai lá e puxa da tomada. Nessa da puxada da tomada pode ter alguns problemas, certo? Porque se tinha coisa que você precisava salvar, tem chance de você ter perdido, tem chance de ter corrompido o arquivo. Essas coisas podem acontecer. Ou não, você estava tudo tranquilo, tudo de boa, você não estava fazendo nada e você só puxou da tomada, praticamente dando o mesmo que dar o stop. Aqui é bem parecido, tá? O stop ele vai tentar finalizar as coisas que precisam e encerrar bonitinho. O kill é bruto, beleza? E o RM serve para você remover um container. Então o container ele tem que estar parado, você vai lá e remove ele de vez. Bom, e aqui simulando nessa imagem do ScaleDraw, é como se a gente tivesse criado aqui, ó, 7 containers. Esses 7 containers estão atualmente rodando aqui, como se fosse isso. E esses comandos aqui fossem para gerenciar aqui meus containers, ok? Então é bom separar aqui os grupos, né? Esse aqui é mais para as imagens e esses comandos aqui é mais para os containers. Criar, gerenciar, parar, startar containers, tá bom?
Então vamos executar o primeiro aqui, que é o docker ps, e depois, para ver os containers que estão rodando, atualmente nenhum, e depois a gente vai começar a brincar com o run, tentando inicializar a nossa imagem Ubuntu. Limpar aqui, primeiro comando docker ps. Bom, não tem nenhum container Docker rodando aqui, beleza? Então, esse aqui é o título da lista dos containers que está rodando. Então, eles geram um container ID para cada imagem, né? E aqui tem o nome da imagem, tem os status, tem a porta. A gente vai ver isso aqui funcionando. Bom, como é que eu começo aqui um container Docker? Como eu disse, o container Docker é como se fosse uma função que você criou uma vez só, que é a sua imagem, você consegue inicializar várias vezes. Se eu quiser, eu posso rodar 10 containers Docker rodando aqui. Esses 10 containers Docker, inclusive, pode ser rodando a mesma aplicação, que é o que acontece aí no mundo real, certo? Quando você tem um serviço no ar, um site no ar que tem muito acesso, você tem que ter várias instâncias da sua aplicação rodando e tem um balanceador de carga que direciona para cada um desses para distribuir a carga para que seu site não caia, né? Então é bem normal a gente ter várias instâncias ou vários containers aqui da mesma imagem, mas eu também posso levantar 3 imagens de MySQL, 5 Node, 2 de Redis, 3 de Nginx, posso fazer o que eu quiser aqui. Se para rodar um sistema precisa startar 10 aplicações diferentes, startar o Kafka, o Redis, o MySQL, o Node, o Python, vários serviços eu consigo fazer isso através do Docker, beleza? Bom, primeiro comando aqui, docker run, e aí Docker Run é um universo de possibilidades de parâmetros que você pode passar para ele. O primeiro que eu vou passar aqui é uma flag chamada D. Se você quiser, você pode passar um help aqui também, que ele te ajuda, ó, a ver várias flags. Você também consegue ver no próprio site do Docker, claro, essa documentação. E eu vou utilizar essa flag D aqui, que ele diz que é para rodar o container background. Ok? A gente já vai entender isso melhor. Mas com a flag D, eu venho aqui Docker Run e depois eu só passo o nome da minha imagem, que é Ubuntu. A flag D executa o container background, ou seja, eu não estou vendo a máquina aqui rodando, ele simplesmente starter em algum lugar, ela está rodando esse container, mas eu não acesso ele, eu não entro nele, não vejo ele só retorna para mim o ID dele, desse container. Porém, se eu vir aqui, ó, esse container deveria estar rodando, certo? Se eu dar um docker ps aqui, ele deveria aparecer para mim. Veja que ele não está aparecendo para mim. Por quê? Porque quando você starta um container Docker, precisa ter algum processo executando ali, porque senão ele nasce e morre. É engraçado isso, mas ele nasce e morre. Se não tiver alguma coisa prendendo o processo ali dele, ele não está fazendo nada ali, ele simplesmente morre, beleza? Então aqui ele nasceu e morreu, eu nem vi. Porém, se agora eu executar o docker ps e botar uma flag chamada A para ver todos os containers, ele aparece aqui para mim, ó. Ele tem aqui o container ID, a imagem, o comando que executou lá dentro. Ele diz que foi criado há 1 minuto atrás e que ele foi finalizado aqui há 1 minuto atrás, né? E aqui não tem porta exposta e aqui ele criou um nome genérico para o meu container. Quando você cria um container, você pode dar nome para eles. Aqui eu não dei nenhum, ele vai gerando os nomes aleatórios aqui, divertido. Mas ele deixou de executar. Se eu viesse aqui fazer de novo o docker run de Ubuntu, tentar inicializar, mais uma vez ele nasceu e morreu. Eu teria que vir aqui, ó. Agora eu tenho 2 caras mortos aqui. Vamos aprender outra flag aqui. É o docker run it Ubuntu. O que esse it faz? Beleza? Aqui são 2 flags diferentes, tá bom? Só que como elas não estou passando parâmetros para ela, valores para ela, eu posso passá-las aqui juntas. Ok? It. O I é de interativo, ou seja, eu quero acessar esse container de modo interativo. Cara, isso aqui é muito conhecimento realmente de SEO, tá? Mas basicamente ele é o input de dados. Assim, eu quero dizer que eu vou estabelecer uma conexão com esse container, onde eu consigo o meu input aqui, que no caso é meu teclado, vai chegar nesse container, beleza? Porque aqui, quando a gente trabalha com periféricos e clique do mouse, clique no teclado aqui, o que você digita aqui está sendo um input à entrada como comando para o seu computador, certo? Aqui eu quero dizer que eu quero estabelecer isso com esse container, com essa imagem Docker, que eu estou interagindo aqui de input de dados vai chegar no meu container. E a flag T é de TTY, que muito resumidamente eu estou abrindo um terminal lá dentro. Eu quero interagir com meus inputs de dados aqui no meu teclado com o terminal lá dentro. Então é docker run, modo interativo, TTY, terminal, a imagem Ubuntu. Dei Enter.
Veja que agora, galera, eu tô dentro do container. Olha só, não tô mais no meu Windows ou no minha kernel do Linux utilizando WSL. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no meu container, beleza? Ó, totalmente diferente a estrutura de pastas. E realmente eu tô no meu Ubuntu. Então isso significa que nesse momento que eu tô aqui dentro, existe um processo rodando e a imagem não morreu. Contanto se eu abrir aqui um outro terminal do meu lado, ó, e dar um docker ps, a imagem está rodando, ó. Ela está up a 35 segundos. Se eu botar o PS all aqui, ele tem os dois que já morreram e tem o meu que está rodando nesse momento, ok? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Porém, se eu vir aqui e apertar com Ctrl C, aliás, escrever exit da Enter, eu saí. Se eu dar agora um docker ps, ele já morreu. Por quê? Porque o processo que estava lá rodando, que era esse de eu estar lá dentro, ele morreu. Eu fechei esse processo quando eu dei exit, tá bom? Bom, então como é que eu faço para que o meu container Ubuntu não morra, eu possa voltar nele e brincar com ele? Tem uma forma aqui que é a seguinte: eu vou criar um novo container Docker aqui, que é Docker Run no modo interativo. Ok, eu tenho que inicializar ele com modo interativo, porque eu quero dizer que vai ter um bash rodando lá dentro e a imagem Ubuntu, ok? Então, claro que se eu sair daqui ele vai morrer, certo? Ele já morreu aqui. Porém, quando eu tenho um container inicializado pelo modo interativo e ele morreu porque eu saí dele, eu posso simplesmente vir aqui e dar um docker start, que agora ó, ele está aqui para mim, ele não morre mais. Por quê? Porque quando eu startei ele, eu novamente iniciei um processo lá dentro que é o bash, ou seja, o bash está executando lá dentro. Então, como o processo do bash está executando lá dentro, ele não morre, tá? Ele está lá executando. Naquela hora não morreu quando eu acessei porque eu dei exit. Então, quando eu dei o exit, eu fechei o processo do bash. E aí ele morreu. Quer ver só a gente matar ele agora aqui, por exemplo? Só antes de matar, quero mostrar que dá para acessar ele de novo, certo? Eu posso vir aqui, ó, e utilizar o exec para executar algum comando dentro do meu container Docker. E aí eu vou executar exatamente o bash e vou acessar o bash de novo para vocês verem que como ele está rodando eu posso utilizá-lo à vontade. Então eu posso vir aqui, ó, Docker exec, e aí eu também vou trabalhar com o modo interativo e estabelecer um terminal, até porque eu quero executar o bash lá dentro, beleza? Eu só tenho que pegar aqui de novo o nome do meu container. Então o nome do container Peaceful Lemon, Docker exec interativo, o nome do container, e eu vou executar o bash. Então, ó, eu tô aqui de novo. Who am I? Isso aqui. Clear, ps, pwd, ll, ó. Bom, vou sair aqui dele. Quando eu dou exit dessa vez ele não vai encerrar, porque não é o processo original que eu encerrei, eu acabei criando um outro processo, beleza? Mas agora eu posso vir aqui dar um docker stop e colar aqui o nome do meu container, né? Então, o docker stop, ele só simplesmente vai parar esse container que eu criei. Docker ps all. Então, ó, ele foi finalizado há 3 segundos atrás. Bom, tô cheio de container Docker aqui que foram criados com nome genérico. E se vocês verem, toda vez que eu quero criar um container ali, às vezes é o mesmo container que eu quero inicializar de novo, mas como o próprio Docker está dando os nomes, então está ficando uma lista de containers Docker como se eu quisesse um novo a todo momento. Mas muitas das vezes não é isso que você vai querer, tá bom? Muitas das vezes você vai querer simplesmente tentar ficar criando o mesmo container Docker e não quer ficar criando uma lista de containers aqui que foram parados, né? Eu posso vir aqui e dar um container RM em cada um que foi criado até agora. Porém, tem um macetinho aqui que é o seguinte: se eu vir aqui e escrever docker ps, eu posso aplicar uma flag chamada filter, e aí eu digo pelo que eu quero filtrar pelo status exited, e tem mais uma flag que é a flag que vai listar só os containers ID dos meus containers, tá bom? Os IDs dos meus containers. Então, ó, ele retorna a lista dos IDs dos containers que estão com o status finalizado ali. E aí eu posso, se você tiver mais de 10, é melhor fazer isso. Aí você vem aqui, ó, dá um docker rm, aí você passa todo esse comando que eu passei aqui em cima, ó, dentro desse parênteses aqui, como se estivesse concatenando.
Então, agora sim, docker ps all, limpei todos os containers com status finalizado. Bom, qual que é a flag que a gente vai aprender aqui agora? Basicamente, em 2 passos. Agora eu quero criar um container sempre com o mesmo nome. Então, vou criar aqui um container. Vou executar o detach mode, só para a gente ver que o container vai nascer e vai morrer, mas tudo bem, não quero entrar nele agora. E aí eu vou passar uma flag que é a name, aí eu digo qual o nome que eu quero. Então o nome que eu quero é Ayrton Ubuntu. E depois, é claro, o nome da imagem que tem lá. Então, ó, startei, docker ps já morreu, mas o docker ps all, Ayrton Ubuntu. Então agora, toda vez que eu tentar criar um container, eu passo esse nome aqui. Se eu tentar executar esse comando de novo, o que vai acontecer? Ó? Ele diz que o container Ayrton Ubuntu já existe. Então eu preciso ir lá ou deletar ele, ou eu preciso criar com outro nome, ou renomear esse cara que está aqui já salvo, né? Bom, como é que eu faço aqui agora? Existe uma outra flag bem interessante, que é a rm aqui. O que esse rm faz? Esse rm de remove, de fato, ele sinaliza ao Docker para que quando esse meu container Ayrton Ubuntu for finalizado, ele vai ser removido, ok? Então se eu vir aqui dar Enter, ele primeiro vai reclamar, porque já existe realmente um container com esse nome, então realmente eu tenho que apagar ele, e vim aqui, ó, docker rm Ayrton Ubuntu. Então ele foi apagado. Mas agora, quando eu for criar, eu vou criar com esse comando rm, porque aí sim, toda vez que esse container for finalizado, ele já vai ser removido. Então quando eu executar esse comando de novo, não vou ter mais problemas, ó. Beleza? Docker ps all, ó, veja que ele não existe mais nem quando eu passo a flag all, porque agora ele foi removido. A partir do momento que ele é finalizado, ele é removido. Então eu posso vir aqui e tentar criar ele novamente, dar um ps all e ficar aqui nesse loop, que eu não vou ter mais problemas, ok? Então geralmente quando a gente vai startar um container Docker, a gente passa assim mesmo, docker run, aí eu passa no modo background com a flag D, ou no modo interativo com o terminal, que é IT, aí você passa if rm para ser removido quando for finalizado, e você passa a flag name passando o nome daquele container e depois o nome da imagem. Beleza? Esses foram os primeiros passos aqui para a gente relembrar alguma coisa, até algumas coisas que eu falei no vídeo de Docker. Agora vamos começar a construir o nosso Docker de Node, realmente para avançar e ter algum código sendo executado, algum código de programação sendo executado dentro de um container, tá bom? Eu tenho aqui uma pastinha, beleza? Vazia. Eu só vou criar aqui um index.js e vou dar um console aqui rodando, tá bom? Só isso. Se eu vir aqui e dar um ls, tá lá o meu arquivo index.js, certo? Tá aqui, tem um console rodando, mas eu quero executar esse console, esse arquivo JavaScript dentro do meu container Node, tá bom? Então a gente vai construir isso bem passo a passo aqui. Seguindo as coisas que a gente aprendeu aqui, o que eu teria que fazer? Docker run, vou executar no modo iterativo, beleza? Porque eu quero ver, porque assim, se eu executar no modo detach, ele de fato já vai nascer e vai morrer sempre, porque não vai ter nada rodando lá. Ele vai executar o node uma vez e vai morrer, né? Então vou botar aqui o modo iterativo para a gente conseguir visualizar mais algumas coisas. A flag rm que a gente aprendeu agora, vou dar um nome para ela também chamado Ayrton Node. E aí em seguida seria o nome da imagem, certo? Só que se eu só passar o nome da imagem aqui, o que vai acontecer? Ele vai executar a imagem node e pronto, né? Olha aí, aqui, como eu inicializei no modo interativo, ele me colocou dentro da imagem Node com um Node. Então eu posso vir aqui a 5 mais 3, eu estou dentro de um terminal Node, executando um Node aqui, beleza? Então eu posso criar uma função aqui, aqui está rodando de fato JavaScript, ok? Tá vendo? Isso aqui é o JavaScript. E aí, beleza, saí, morreu o processo. Ok, não tem mais imagem Node, mas isso já deu para ver que, cara, eu entrei numa imagem Node já com o Docker lá, né? Se eu vir aqui, ó, e dizer que eu quero entrar dentro do Bash, aí agora eu vou entrar dentro do Bash, beleza? Vocês já vão entender porque só de eu botar o Bash depois do nome da imagem, porque eu consigo acessar o Bash. Eu vou mostrar isso para vocês, porque eu acho uma curiosidade interessante, né? Então aqui eu estou dentro do Bash, mas dentro da minha imagem Node. Ok, eu posso até entrar no Node, ó, eu estou no Node versão 19.01, legal, né? Então eu posso sair aqui do Node, voltei para o Bash e agora eu posso sair
do container. Se eu vir aqui, ó, no meu outro terminal do Docker PS, a minha imagem Node, ou Ayrton Node, está rodando, né? Mas eu vou vir aqui, agora eu vou sair dela, Docker PS, e agora não tem mais nada rodando, ok? Porque quando o status foi finalizado, aquela flag RM que a gente passou, removeu o container. Mas qual que era o objetivo afinal? O objetivo era eu, dentro dessa imagem Node, que tem um Node rodando lá dentro, como vocês puderam ver, eu consegui dar um Node no meu arquivo index.js, ou seja, eu vou executar o arquivo index.js com o Node do meu container. Só que galera, para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o meu arquivo que está na minha máquina esteja dentro do container. E aí que entra o início do conceito de volumes que eu vou explorar aqui nessa aula, tá bom? Então eu preciso que o meu container Node acesse o meu arquivo que está na minha máquina, aqui na minha pasta atual aqui, que é essa pasta Docker aula aqui. Então, tentando ilustrar aqui um pouco com o desenho, seria assim, é como se você tem um sistema operacional aqui, você está rodando Docker dentro da sua máquina, aqui é o container que está rodando, está em execução, está up aí no seu Docker, é um container, no meu caso o container Node. E aí, o que eu quero fazer quando a gente fala de volume? Eu quero dizer que eu vou fazer um mapeamento entre um diretório do container com um diretório da minha máquina, como se fosse um túnel aí que liga duas dimensões, tá bom? Então aqui o que eu vou fazer? Geralmente dentro dessa imagem do Node, a gente bota a nossa aplicação Node, você pode botar em outro lugar, mas geralmente nossa aplicação Node fica dentro da pasta, lá dentro dessa imagem Linux do Node, na pasta user/src, e geralmente a gente cria a pastinha app, e aí pode ser abobrinha, mas a gente geralmente cria a pastinha app, e dentro dessa pasta app fica a sua aplicação Node. Porém, eu quero que esse caminho aqui do container, na verdade, esteja espelhando uma imagem, um diretório que está na minha máquina real. Então, quando eu acessar essa pasta aqui dentro do container, na verdade, eu vou estar acessando como se fosse realmente eu vou estar acessando a pasta do meu computador. Então, toda modificação que eu fizer aqui dentro de user src app vai refletir aqui na minha máquina e vice-versa, porque é a mesma pasta. Tá? Como se fosse um túnel ali, é a mesma pasta. Então isso é o volume. Eu preciso passar mais uma flag quando eu executo docker run. Eu preciso passar mais uma flag, que é a flag de volume, onde eu faço esse mapeamento, tá bom? Então vamos fazer ela agora. Vou vir aqui, ó. Vou pegar o comandinho que estava aqui, docker run, modo interativo, remover toda vez que foi finalizado. O nome é Ayrton Node. E aqui eu vou passar uma flag que é a de volume. E aqui sim eu faço o mapeamento. Qual pasta que eu quero mapear? Eu tenho que fazer esses dois mapeamentos. Qual que é a minha pasta do meu computador e qual que é a pasta lá do servidor do container Node. A minha pasta do meu computador eu vou usar uma variável aqui, uma variável, né, que é a pwd. A pwd ela já é o caminho atual aqui que está o meu terminal aberto. Então ao invés de eu precisar digitar todo o caminho que está na minha máquina, eu só boto pwd que ele já vai retornar o valor do caminho todo da minha pasta, né? É como se eu fizesse isso aqui, né? Viesse aqui desse pwd, tá vendo que ele retorna home Ayrton? Então é como se eu viesse aqui e botasse /home/Ayrton, só que na verdade aqui eu tenho que entrar em dev docker cd docker aula. Agora sim, pwd. Então como se eu pegasse esse caminho todo aqui e colocasse aqui no lugar do pwd, mas eu não preciso, o pwd já resolve isso para mim. Então 2 pontos, dependendo do seu sistema operacional, pode ser que não seja assim, pode ser que você tenha que botar parênteses, tem que ver de acordo aí, né? Então pwd. Agora qual que é a pasta que eu quero lá no meu container para fazer esse mapeamento? É aqui, ó, user/src/app, ok? Então agora sim, lá dentro da pasta user src app vai estar o meu arquivo index.js, porque ele vai estar olhando para essa minha pasta atual, que é a docker aula, que tem o index.js. Para finalizar, aliás, finalizar não, né? Eu vou passar mais uma flag aqui, que é a flag w. A flag w é a workdir, ou seja, o seu diretório de trabalho. O que isso quer dizer? Significa que qualquer comando que eu execute a partir daqui para frente, ele já vai executar no diretório que eu dizer que é o meu diretório de trabalho. Qual que é o meu diretório de trabalho dentro do meu container? Vai ser user src app, beleza?
essa é a minha pasta de trabalho, que é justamente a minha pasta onde está o meu index.js. Então o meu workd é onde estão meus arquivos JavaScript, ok? Então, ó, dou Enter. Olha só que interessante, eu entrei no bash do meu container e eu já entrei na pasta user_src_app. Por quê? Porque por causa do meu workd. Se eu não definisse meu workd, eu entro aqui na raiz do meu container. Mas como eu defini o workd para essa pasta, ele está aqui. Se eu apertar LL para ver os arquivos, LS, desculpa, meu index.js está aqui, ok? Ele está aí, beleza? Então eu já consigo executar o Node aqui, ó, dentro do meu container. Tá vendo? Index, eu estou dentro do meu container, index, rodando o bash, vou executar o Node no index. E ele está imprimindo, rodando, que foi o que eu botei lá no código. Lembra disso? Bom, mas não é isso que eu quero. Eu quero executar, eu não quero precisar acessar meu container e manualmente executar o Node no meu arquivo, né? Então vamos sair aqui. Meu processo morreu. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu aqui depois do bash, que é o programa que eu estou executando dentro do meu container, eu já vou mostrar de onde vem esse bash. Eu posso passar qual comando que eu quero que ele execute, beleza? Eu posso passar aqui a flag C. Que aí sim, porque quando eu entro no bash, eu preciso executar instruções dentro do meu bash. E com essa flag C depois do bash, eu consigo dizer quais instruções eu preciso. Então eu posso vir aqui, ó, e dar um node no index. Então quando eu dou enter, ó, ele starta o meu container. Ó, meu container já morreu. Então qual que foi o objetivo do meu container aqui? Ele startou meu container, fez um mapeamento da minha pasta com a pasta do container, definiu o workd e foi lá dentro desse meu workd e executou Node no index. E aí imprimiu, e como não tinha nenhum processo em execução, ele morreu. Olha que interessante, né? Mais uma vez. Ups. Mais uma vez, rodando. Posso vir aqui, ó, rodando. Aí. Vou vir aqui. Rodando aí. Maneiro, né? Vamos descobrir aqui, por curiosidade, de onde vem esse bash. Vamos lá. Ó, vou vir aqui. E depois do Node, o Node aqui, galera, tem que lembrar que isso aqui é o nome da imagem que a gente deu o pull, tá? Eu não estou executando o Node aqui. Esse Node aqui é o nome da imagem Docker. E depois vem o comando bash. Eu posso vir aqui, ó, e dar Enter, beleza? Da onde vem esse bash, galera? Se eu vir aqui, ó, eu estou na pasta src e user src e usr de user src app, certo? Deixa eu limpar aqui, ó. Eu vou lá na minha raiz, ó. Aqui, dentro do... Aí já é coisa de conhecimento de Linux mesmo, de como estrutura de pasta e tal. Mas vocês vão ver que aqui tem uma pasta chamada bin. Você vir aqui e entrar nessa pasta bin da ls, vocês vão ver que aqui tem o bash. Então, o que é esse bin aqui? Basicamente são todos os binários, são todos os programas que eu posso acessar, beleza? Então, lá, quando eu escrevo bash, só funciona porque o bash está aqui nessa pasta bin. Se eu escrever cp, se eu escrever dd, se eu escrever mo, se eu escrever sh, se eu escrever qualquer um desses comandos aqui, também eu conseguiria. Então, depois do nome da imagem Node, eu consigo executar qualquer binário que está lá na minha distribuição Linux aqui. Então, o bash ele funciona porque ele é um programa. O bash é um programa que está daqui do Linux, que está disponível aqui para eu executar nesse container. Então, depois do nome da imagem, eu poderia botar /bin/bash, /bin/echo, /bin/ls, que são os nomes que vocês estão vendo aqui. Mas eu também consigo botar o nome direto, bash, echo, ls. Todos esses comandos estão aqui, tá bom? Então, por isso que funciona. Quando eu boto o nome da imagem, e depois o bash, ele abre o bash. Se não tivesse o bash aqui, não iria funcionar, beleza? Então, saindo aqui. Então, vamos deixar as coisas aqui um pouquinho mais avançadas, né? Um pouquinho, devagar. A ideia aqui agora é executar um servidor Express. Por quê? Porque quando você tem um servidor web rodando ali, esperando uma requisição do seu navegador e tal, que você starta ele, o seu processo Node vai continuar em execução. Ou seja, quando você executar o seu container, ele não vai imediatamente morrer, porque vai ter um processo em execução ali, que é a sua aplicação Node esperando requests de algum lugar, né? Para facilitar aqui ser rápido, eu vou utilizar o Express, beleza? Vou acessar o site aqui do Express.js. E vou pegar aqui, ó, introdução Hello World, e vou copiar esse exemplo aqui, bem simples, onde ele só pega o Express, inicializa ele e starta um servidor web esperando uma requisição aqui na barra, né, ou seja, no principal, na rota principal, ele vai retornar um Hello World no seu navegador. E ele vai estar disponível na porta 3000.
Então vou vir aqui, ó, vou colar aqui no lugar, tá bom? Qual que é a questão aqui, galera? Deixa eu ver qual que é a versão Node que está na minha máquina. No fim ela não vai impactar. Eu estou na versão 16 aqui, tá? Eu uso NVM, eu posso trocar a versão quando eu quiser, por exemplo. Ó, eu tenho até a versão 19.01, posso botar aqui NVM, use v19.0.1. E agora sim eu estou na versão 19, isso não é problema. Mas o que eu vou ter que fazer aqui para as coisas funcionarem no projeto Node normal? Eu vou ter que dar um npm init para criar um arquivo package.json. Então qual que é o nome do meu package aqui? Vai ser Docker aula, a versão 1.0.0, a melhor aula de Docker do YouTube. Deixa seu like aí no vídeo. Ponte, teste comando, não tem repositório Git ainda. Ayrton Teshima, programador a bordo. Autor. Eu botei no lugar errado. Programador a bordo. Beleza. Yes. Agora sim eu tenho meu package.json. Porque no meu package.json, galera, é onde ficam as dependências, tá certo? E agora eu preciso dizer que eu tenho o Express para ser instalado, né? Então eu preciso aqui listar nas minhas dependências o Express. Então eu vou instalar ele aqui só para ele aparecer no meu package.json, mas depois eu vou apagar, né? Então vou dar um npm e vou salvar, vou instalar no formato de production para ele listar como dependência de produção no meu package.json Express. Instalou. Veja que ele está aqui no meu package.json agora, ó, como dependência está o Express. E ele criou o Node Modules com o Express instalado. Mas eu não preciso dele porque eu vou instalar ele via o Container Node. Via o Container Node, isso aí. Deletar. Beleza. Então agora eu tenho a estruturinha sem o Node Modules, porque como eu falei eu vou instalar via o meu Container Node. Porque lá de repente é o Node 14. Não sei. No caso eu sei porque eu instalei, mas ok, vamos lá. Agora para eu rodar aquele meu arquivo Node é do mesmo jeito que a gente fez com o comando anterior, tá bom? Só que vai ter uma diferença aqui que eu vou explicar logo em seguida. Então qualquer comando, docker run, modo interativo, rm, name, Ayrton Node, qualquer imagem. Aliás, antes da imagem eu vou passar meu volume, né? O volume ele é o pwd, vai estar lá mapeado com a pasta user src app. Vou passar meu workdir, que também é user src app, e o nome da imagem, que é node, e depois eu vou executar o bash. E aí qual que é a diferença aqui? Agora no comando do bash, se eu só der o node index, vai dar ruim. Por quê? Porque não tem o Express instalado, então ele já vai quebrar. Então aqui no meu comando eu vou concatenar dois comandos, que é o npm install. Então ele vai funcionar direitinho o npm install, porque eu estou definindo o meu workdir. Então o meu npm install ele já vai executar dentro da pasta src app, que tem o meu index.js lá. Então eu vou dar um npm install e node no meu index. Então ele vai primeiro executar o npm install e depois vai executar o node index. Se eu não escrevi nada errado aqui, espero que não, deixa eu dar um enter. Ó, ele já está dando um npm install e startou o servidor node. Então o comando foi certinho, perfeito. Será que eu consigo acessar agora da minha máquina? Porque aqui, ó, ele diz que está na porta 3000. Executou sem problemas o Express. Vamos ver aqui, ó, localhost 3000. Deixa eu dar um refresh, que já estava aberto aqui. Ó, não consigo, por quê? Se o container executou perfeitamente. Galera, aí que entra a parte de mapeamento de portas. A gente não fez um mapeamento de volumes, agora eu vou fazer um mapeamento de portas. Por quê? Porque lá no meu container eu estou expondo a porta 3000. Eu disponibilizei a minha aplicação Node na porta 3000, mas ela não está exposta para ser acessada por fora. Ela não está exposta para ser acessada aqui pela minha máquina normal. Eu preciso fazer um mapeamento de portas. Qual a porta do meu container, da minha máquina, vai acessar a porta lá do meu container, beleza? Isso eu consigo fazer muito simplesmente aqui. Acho que eu fiquei preso. Deixa eu ver se eu consigo dar um docker ps, docker kill Ayrton Node. Deixa eu ver se fechou aqui. Pronto, ó. Eu através de outro terminal dei um docker kill lá dentro dele. Mas aí agora tá ok. Então, ó, o comandinho todo novamente. Agora eu vou executar mais um comando aqui. Pode ser depois do workdir, antes do workdir, antes do volume, depois do volume, que é a flag p, que é justamente de porta. Aqui eu faço o mapeamento. Eu digo qual que é a minha porta daqui da minha máquina que eu quero que acesse a porta do container. Então eu quero que, por exemplo, que a minha porta
da minha máquina é a porta 3000, vai acessar a porta do container 3000. Aqui eu poderia fazer qualquer porta, tá? Eu posso botar a porta 8080 da minha máquina e vai acessar 3000 deles. Então se eu definir desse jeito aqui, no meu navegador eu vou ter que digitar localhost 2.8080. E aí, quando eu faço isso, ele vai estar acessando a porta 3000 do meu container, beleza? Essa é a magia aí. Aqui eu vou deixar 3000 mesmo. Enter. Instalou de novo lá. E mais uma vez rodando a porta 3000. Se eu vir aqui e dar um refresh, ó, hello world, tá bonitão. Aí se eu tentar sair aqui de novo, vai dar ruim, ó, por algum motivo. Vou precisar dar um docker kill aqui de novo, mas tá bom. Agora eu só quero mostrar para vocês aquilo que eu falei. Se eu botar aqui 8080, obviamente se eu trocar aqui a porta vai parar de funcionar, porque a porta do container é 3000, então 8080, 3000. Vem aqui, se eu tentar acessar 3000 não vai funcionar, porque agora é 8080, beleza? Bom, vamos dar uma pequena pausa no Node para a gente começar a trabalhar com MySQL aqui, criar um container MySQL. Vocês vão ver a diferença, a gente vai criar volume de uma forma diferente e depois a gente vai fazer os dois containers se comunicarem. Docker kill aqui, limpar aqui. Bom, nenhuma imagem Docker aqui funcionando, nenhum container, né, disponível aqui. Agora eu vou criar o container do MySQL, o comando que vocês já estão cansados de saber, docker run. Vou começar no modo interativo? Não, vou começar no modo detach. Por quê? Quando eu tento rodar um container com a imagem do MySQL no modo interativo, que eu tento acessar ele direto, eu não consigo usar o banco de dados. E aí eu primeiro inicializo no modo detach e depois eu entro nesse container e aí eu consigo acessar o MySQL. Acredito que seja por causa da inicialização lá do MySQL. Então vou executar no modo detach, ou seja, background. Esse é um processo que não morre, porque quando você inicializa o container com MySQL, ele inicializa o processo do MySQL, então ele não morre. Então você pode executar em background se você quiser, beleza? Então, detach mode rm name Ayrton MySQL. E aqui para essa imagem node, eu posso passar algumas variáveis de ambiente que ele vai capturar para na hora que ele cria o banco de dados, tá bom? Se você acessar aí no Docker Hub a imagem do MySQL, você vai conseguir ver as variáveis de ambiente que você consegue passar. Então você consegue passando variáveis de ambiente com a flag e, traço e, você diz qual a variável de ambiente e o seu valor. E aí o MySQL vai pegar essa variável e vai utilizá-la. Então nesse caso eu quero passar uma senha específica. Qual que é a senha aqui? Qual que é a variável? E aí você pode ver a relação de variáveis lá onde fala sobre a imagem do MySQL no Docker Hub. A variável é MySQL root password, e aqui vou escrever segredo. O nome a minha senha é segredo. E agora sim, qual que é a minha imagem Docker? A minha imagem Docker é a MySQL, certo? Se eu instalar Docker Image, vai estar lá o MySQL, porque a gente já tinha dado pull nela, né? Então, ó, inicializei aqui. Se eu vir dar um Docker PS, vocês vão ver que tá executando, ó. Tá rodando aqui, foi criado a 3 segundos, tá up a 2 segundos, o nome da minha imagem é Ayrton MySQL. Agora eu vou acessar essa imagem. Vou executar com o que? Com o docker exec, certo? Que é aquele comandinho lá que vocês viram. Antes, deixa eu mostrar aqui o docker logs para vocês. Que aqui no meu ScaleDraw, eu coloquei aqui, ó, na parte do trabalhando no container, eu botei dois comandos, que é o exec, que você consegue executar comandos dentro do seu container, e também tem um logs. Você consegue, sem precisar acessar seu container, ver os logs que está gerando lá dentro do container, né? Então posso vir aqui, dar um docker logs e o nome do meu container, logs. Então aqui, ó, olha tudo o que aconteceu. Eu ainda posso, vocês verem que dá um docker logs, ele printa tudo aqui e sai. Se eu vir aqui botar a flag F de follow, ou seja, quero seguir esses logs, então ele vai ficar, enquanto tiver log, ele vai ficar parado. Se isso for surgindo novos logs, vai printando aqui para mim, tá bom? Com a flag F. E eu não acessei o container, só estou printando para mim os logs que está gerando lá dentro. Ok? Ctrl C para sair, clear, docker. Agora sim eu vou acessar a imagem, docker exec e t, que eu vou estabelecer um terminal lá dentro para acessar e vou executar o bash lá dentro. Então qual que é o nome da minha imagem? Ayrton MySQL, e vou executar o bash. Agora sim eu estou dentro do meu container. O pwd, ls, ll não existe, sempre esqueço. Então ó, clear também não existe nessa imagem aqui, mas tá bom, vamos lá. Aqui ó, MySQL, root, p, segredo. Eu posso escrever a senha aqui ou do enter, ele vai pedir para escrever a senha, ó, segredo. Agora sim, deixa eu ver se eu consigo dar um clear aqui, não. Show databases
Ó, aqui tem meus bancos de dados. Eu vou criar um banco de dados aqui para ilustrar. Create database. Poxa, acho que vou ter que criar aqui embaixo, né? Não vou conseguir botar esse terminal lá em cima. Create database Ayrton _db. Show databases. Ayrton DB tá ali. Usem Ayrton DB. Agora eu vou criar um table. Create table. Vou colar aqui para ficar mais rápido. Create table. Estou criando uma tabela produtos com 2 campos apenas. ID, que é inteiro, não permite nulo. Auto incremento e a chave primária. E estou criando um outro campo que é nome, que é um campo do tipo varchar, ou seja, string ali, com até 255 caracteres, que também não é nulo. Beleza. Show tables. Produtos está lá. Eu posso dar um desk em produtos. Beleza? Se eu der, observe que ela foi criada com os campos ID e nome. Se eu der select from produtos, não tem nada. Então vamos inserir um produto aqui, ó, insert into. Na tabela produtos, o campo name vai receber o valor iPhone 14. E depois vai receber aqui um PlayStation. Não tem nenhum dos dois. Agora select from produtos. Beleza, tá bonitão. Bom, vou sair do meu MySQL. Vou dar um docker ps. O container ainda está rodando, então enquanto o container estiver rodando, meus dados estão seguros. Eu posso vir aqui, docker exec e ter Ayrton MySQL, bash, vou acessar novamente meu container, o root, p, vou escrever a senha aqui, segredo, vou escrever a senha errada, segredo, pronto, show databases, ó, meu banco de dados continua aqui. Se eu vir aqui, ó, select from produtos, bom, ainda tá aqui, show de bola, né? Mas agora, galera, veja o seguinte: se você por acaso quer criar dados no seu banco de dados e você quer mantê-lo salvo para utilizar depois, mesmo que você reinicie sua máquina, apague seu container, desse jeito aqui não vai funcionar. Por exemplo, se eu vim aqui dar um docker stop no Ayrton MySQL, o docker ps e morreu, certo? Até porque quando eu criei, eu utilizei aquela flag rm para ele ser removido quando for finalizado. Se eu criar aqui de novo um container MySQL, aqui ó, eu já perdi, tá? Docker ps, docker exec it no Ayrton MySQL bash, ó, MySQL root p segredo, show databases, ó, não existe mais o banco de dados Ayrton DB, perdeu para sempre, infelizmente. Mas tem como você não fazer essa besteira de novo, ok? E aí, galera, entra um novo conceito de volume. Por quê? Porque a gente utilizou um conceito de volume aqui onde a gente fez o mapeamento da nossa pasta para o mapeamento do container. Porém, quando a gente trabalha com bancos de dados onde a gente quer salvar os dados que são salvados no banco de dados, ou no Redis, no Memcache, no Postgre, no MongoDB, a gente não utiliza volume igual a gente fez aqui, onde a gente diz qual é a pasta que a gente quer que sincronize com a pasta do container. Não, existe uma forma chamada volumes nomeados que o próprio Docker gerencia isso para a gente, ok? O que acontece? O MySQL, por exemplo, ele salva tudo que você dá insert into, create table, todas as estruturas lá, ele salva numa pasta local que é a pasta var lib MySQL, essa daí, dentro do sistema operacional lá, a pasta var lib MySQL. Tudo que está dentro dessa pasta aqui do container é tudo que eu criei lá, a minha tabela, os meus insert into, tá tudo aí. Então, beleza, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui e dizer, bom, a minha pasta aqui da minha máquina é a mesma pasta do que a var lib MySQL, ou seja, toda vez que eu criar dados dentro do meu container, vai estar fazendo backup aqui na minha máquina física. Porém, do jeito que a gente fez com o container node lá, vai ficar esquisito. Quer ver só? Até para não bagunçar, a gente vai fazer isso, mas eu vou, ó, docker, eu vou criar uma outra pastinha aqui, porque eu sei que vai zoar. Vou criar uma pasta MySQL backup, beleza? E vou acessar, eu estou na minha máquina, né? MySQL backup, ok? Beleza. Vou criar aqui, ó, o meu MySQL de novo, todo aquele comando lá, docker run, blá 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 blá, variável de ambiente, blá blá blá. Aqui no meio eu vou criar o volume e eu vou passar daquele jeito, pwd, só que agora a pasta que eu quero aqui mapear lá do meu container é a var lib MySQL, beleza? Enter.
Ops, calma aí. Eu tenho que... tá, eu tenho que estopar aqui. Agora sim. Beleza? Agora olha a bagunça que ficou, galera. Se eu vim aqui dar um ls, ó. Olha isso aqui. Bom, deixa eu abrir aqui no VS Code, que vai ficar melhor para visualizar, ó. Eu criei a pastinha MySQL Backup. Aqui. Olha só quantos arquivos ele criou. Por quê? Porque quando inicializa o MySQL dentro do container, ele cria essa pasta var lib MySQL e ele coloca todos esses arquivos aí, é coisa pra caramba, né? Ou seja, agora eu tenho um backup real. Se eu for lá dentro do meu container, eu posso ir lá, eu posso criar tabela, criar banco, insert into, e eu vou ter o backup aqui. Qual que é o problema desse jeito? O problema é que toda vez que eu quiser inicializar um container MySQL com esses dados, eu vou ter que mapear esse meu volume que está aqui na minha máquina local com o var lib MySQL. Então, em qualquer lugar que eu quiser instanciar um container MySQL, eu vou ter que apontar para essa pasta que eu criei na minha máquina, manualmente, sempre. Eu vou startar 10 MySQL, eu quero que os 10 tenha esses dados, eu vou ter que nos 10 apontar para essa pasta MySQL Backup que eu criei aqui. E aí isso fica ruim de gerenciar, certo? Porque fica amarretado o caminho da pasta. Bom, aí existem os volumes mapeados do Docker. Eu não preciso fazer isso aqui. Eu acho que eu fiz uma besteira que eu acho que eu não vou conseguir apagar mais essa pasta aqui. Vamos ver? Deixa eu fechar meu container Docker, de repente Docker PS, Docker Q, Ayrton, MySQL. Deixa eu dar um sudo remove MySQL backup. Funcionou. Show de bola. Agora eu vou trabalhar com volumes nomeados, beleza? Então aqui, ó, diferente do que a gente fez antes, onde que o volume tradicional, que funciona muito bem com o exemplo que a gente fez com o Node, onde aqui você diz, né, que o seu mapeamento, na sua máquina é um mapeamento aqui nessa pasta, agora você deixa o Docker gerenciar isso para você, beleza? Agora você não sabe mais onde ele vai salvar na sua máquina física e a sua máquina real. Você vai criar um volume e o Docker mesmo, essa aqui é a área do Docker, o Docker que vai gerenciar isso para você e vai dizer qual é a pasta da sua máquina que está vinculada aqui no container. A diferença é que quando você cria esse mapeamento, você não precisa dizer qual é a pasta da sua máquina. Você só dá um nome para ela, um apelido, e aí quando for fazer o mapeamento, o Docker mesmo que faz isso para você. Enfim, não importa. Vamos ver se na prática vai ficar mais fácil do que eu explicar a teoria. Aqui eu tenho um comando do Docker chamado Docker Volume, ok? Então vocês vão ver, ó, que ele tem o comando create, inspect, ls, prune e rm. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um volume. Então, criar um volume é muito fácil. Docker volume, create, Ayrton, vou escrever Ayrton, não, vou escrever volume MySQL, para ficar um nome claro que é um volume de MySQL, ok? Então, se eu vir aqui Docker volume ls, ele lista os volumes criados. No caso, só tem um volume MySQL. E agora, se eu vir aqui dar um Docker volume inspect, eu passo o nome do volume que eu criei, que é volume MySQL. Então, aqui ele tem informações, ó, quando eu criei, e o principal é esse mount point aqui, que é onde, quando você cria um volume desse jeito, você só precisa saber do nome do volume, que é volume MySQL no meu caso. E aí o Docker gerencia isso para mim. No caso, o Docker ele vai estar armazenando meus dados do meu container aqui. E eu não preciso saber disso, e é ideal quando a gente trabalha, como eu falei, quando a gente quer saber dados de MySQL, MongoDB, Redis, coisas do tipo. Tudo que a gente precisa saber aqui agora é que a gente tem um volume chamado volume MySQL, ok? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum processo rodando, não. E agora, qual que é a diferença aqui, ó? Deixa eu ver se o comando ainda está salvo aqui. Ó, Docker MySQL, ó, tá tudo aqui, ó. Então, recapitulando, Docker Run, modo background, remover quando for finalizado, o nome do meu container Ayrton MySQL, e aqui eu passo o volume. Então aqui esse é o problema aqui, ó, que eu estou mapeando o meu diretório local com a pasta var lib MySQL. A única mudança que eu vou fazer aqui agora é, no lugar do pwd, eu vou botar o nome do volume que eu criei, que é volume MySQL. Só isso. É a única coisa que muda no comando. Agora, toda vez que eu for inicializar um container MySQL, eu passo o nome do meu volume, porque aí vai estar salvo
como backup na minha máquina. Então toda vez que eu inicializar um container MySQL desse jeito, ele vai ter todos os dados guardados, porque o Docker vai ter salvo nesse volume aqui para mim, que está naquele mount point lá. Então veja, volume MySQL, o restante fica igual. Docker PS, container está de pé, vou acessá-lo, docker it, Ayrton MySQL, bash, beleza? MySQL, o root, p segredo. Agora, o meu banco de dados não existe, certo? Porque eu já tinha perdido ele. Então, create database, Ayrton DB, use Ayrton DB, criar aqui minha tabela, igual eu criei antes, inserir aqui alguns dados apenas, iPhone e PlayStation. Beleza? Select asterisco from produtos. Então tem meus dados aqui. Porém, se eu vir aqui agora da exit o container. Deixa eu limpar aqui. O container ainda está de pé. Eu posso stopar ele ou matar ele, mas a ideia é que ele morra. Então ele não existe mais. Porém, se eu startar ele aqui novamente, ó, se eu recriar um container, não estou restartando o container, aquele container morreu, mas o meu volume ainda existe. Então quando eu inicializo um novo container, eu posso inicializar vários containers MySQL que todos vão estar apontando para o mesmo volume, que é esse volume MySQL. Ou seja, tem um cantinho no meu computador que está salvo todos os dados do MySQL lá, aquela estrutura de pastas todas lá, que o Docker está gerenciando isso para mim a partir do momento que eu criei esse volume, ok? Então, ó, vou criar um novo container, docker ps, docker exec it no meu Ayrton MySQL bash, MySQL, o root, p segredo, show databases. Olha aí quem tá aí, use Ayrton DB, select restriction from produtos. Tá aí minha tabela, agora eu não perco mais, que está salvo na minha máquina, mas quem está gerenciando o volume é o Docker, tá bom? Então vamos para a última parte aqui, que é a seguinte. Vou deixar o processo rodando aqui do meu MySQL, ele já está com 2 dados na minha tabela. Agora a ideia é fazer com que eu crie uma aplicação Node que bata nesse MySQL e retorne os dados que estão lá. No Docker existe o conceito de rede. Cara, redes no Docker, network no Docker é realmente muito avançado. Dá para fazer muita coisa com redes. No seu mais nível de especificidade, provavelmente você vai conseguir utilizar os recursos de rede do Docker, beleza? Mas o que a gente vai utilizar aqui é bem simples. Existe o Docker Network, que eu posso vir aqui, ó, e a gente tem o comando connect, create, desconnect, inspect, ls, prune e rm. A gente vai utilizar algum deles aqui. Bom, o que ele faz aqui? Se eu vir aqui dar um Docker Network ls, ele vai listar as redes principais aqui que está na minha máquina. A principal aqui é essa bridge, ok? Todo container Node que você cria, ele está na rede default aqui, que é essa bridge aqui, que está com o nome bridge. Ou seja, todo container Node que você cria, se você não especificar uma rede própria para ele, ele vai entrar nessa bridge aqui. O que isso quer dizer? Para isso, eu vou mostrar um desenho aqui para você. Quando a gente cria um container, como eu disse, eu tenho meu container aqui, ele está dentro de uma rede aqui. E quando a gente quer trabalhar com Node, muitas vezes a gente quer trabalhar com isolamento. Vamos dizer que a gente tem 2 aplicações, a gente quer que uma se comunique com a outra. Então elas precisam estar na mesma rede, senão elas não vão conseguir. E aí você quer mantê-las isoladas, porque tem um outro container que às vezes está em outra rede. Ou seja, se esse container que está em outra rede tentar acessar o container que está nessa rede aqui, não vai conseguir, porque estão em redes diferentes. E qual que é o problema quando você deixa tudo na rede principal? É que todos os containers acabam que um pode ter acesso ao outro. Muitas vezes você quer manter isso isolado, até no seu ambiente produtivo aí, né? Principalmente no seu ambiente produtivo. E no local você também consegue gerenciar redes. Então, aqui mais uma vez, quando você cria o seu container, ele automaticamente é adicionado na sua rede default, que é aquela bridge lá. Aqui eu só queria ilustrar que tem o comando network, que tem esses comandos aqui, mas a gente já viu lá no terminal. Bom, e aí eu posso criar uma nova rede, que é aqui, ó, docker network create, e aí eu passo o nome da minha rede. E aí quando eu criar essa rede, não vai ter nenhum container dentro dela, por enquanto. Vamos lá criá-la por enquanto. Eu vir aqui, docker network create Ayrton network. Então agora, se eu vir aqui dar um docker network ls,
eu tenho além da minha bridge, eu tenho o Ayrton Network, que também é um bridge, o driver dela, né? Bom, agora qual que é a questão? Eu quero botar meus dois containers aqui dentro. Eu quero botar o meu container MySQL e o meu container Node. Eu quero que eles se comuniquem dentro da rede Ayrton Network. Eu vou fazer isso de duas formas. A primeira é, como o meu container MySQL já está rodando, eu vou adicioná-la de um jeito. O container Node que não está executando, eu vou botar lá na rede de outro jeito. Para isso existe aqui, ó, o comando docker network. Deixa eu dar enter aqui, ó, o connect, que eu consigo conectar um container a um network. Muito simples. Docker network connect, eu passo o nome da minha rede, que é qual? Ayrton Network, e eu passo o nome do container, que é Ayrton MySQL, beleza? Então agora sim, ó, o meu container Ayrton MySQL está no network Ayrton Network. Existe um outro comando chamado docker inspect, que eu consigo inspecionar qualquer coisa, um volume, uma rede aqui, um container. Eu quero inspecionar o container Ayrton MySQL. Então, vocês vão ver aqui, ó, tem várias informações sobre esse meu container, mas aqui no final vocês vão ver que ele está aqui em network, ó, em duas redes. Ele está no Ayrton Network, ele está na bridge. Ou seja, ele está em dois networks ao mesmo tempo. Então eu vou desconectar ele da bridge. Vou vir aqui, ó, docker network disconnect da rede bridge o Ayrton MySQL. Então agora é só dar um inspect de novo. Vocês vão ver que no network dele agora só está o Ayrton Network. Beleza, o Ayrton MySQL, o container MySQL já está na rede que eu quero. Show de bola. E o processo dele naturalmente está rodando. Agora vamos fazer com que o nosso container Node entre nessa rede e vamos ver o que acontece. Vamos lá. Vou executar aqui no meu container Node. Aliás, antes de executá-lo, eu já vou criar o código que vai acessar o MySQL, tá bom? Não vou criar esse código passo a passo, só vou colar ele aqui. Mas, para ninguém se perder, vamos fazer, obviamente, passo a passo. Aqui no meu index, ó, só tinha o Express. Agora vai ter o Express e uma outra dependência chamada MySQL2. Vou vir aqui, ó, substituir. Então, agora, além do Express, tem o MySQL2. Isso aqui está igual. E agora eu estou criando uma conexão. Ok? Aqui, ó, moram os principais segredos. Ó. Nessa lib MySQL, eu passo os arquivos para criar uma conexão com MySQL. Então, estou aqui no meu Node, eu passo quais são os valores que eu preciso para estabelecer uma conexão com MySQL. Aqui o host é a principal diferença. Porque quando você não está num Node da vida, é que você realmente passa o host dele, sei lá, programador a bordo, mysql.pab.com.br, você passa realmente o host do MySQL. Aqui, ou se você está trabalhando simplesmente local mesmo, você pode passar localhost, certo? Ou 0.0.0.0. Porém, aqui quando a gente trabalha com containers Node, basta passar aqui o nome do meu container que eu quero me conectar, que é qual? Ayrton MySQL. É realmente o nome que eu dei. Quando criei o container MySQL, eu chamei de Ayrton MySQL. Então você pode só passar o nome do container aqui que o Node vai resolver isso pra gente, tá bom? Então o user é root, ou seja, o user do meu MySQL, a minha senha é segredo, o meu database é AyrtonDB e a porta é 3306. Aí ele vai conectar e aí ainda vai ter aquela rota GET lá, certo? Então quando eu bater aqui no meu navegador nessa rota barra, ele vai dar um select from produtos aqui nesse DB, AyrtonDB. E aí ele só vai retornar aqui para mim, ó, o nome do primeiro resultado, que era iPhone 14 PlayStation. É isso que eu quero, beleza? Vou salvar. Aqui eu vou ter que fazer só mais uma coisa. Veja que eu estou precisando botar a dependência MySQL2. Então só vou vir aqui, ó, eu preciso linkar, botar ela aqui no meu package.json, nessa dependência. Então eu vou vir aqui, npm e production MySQL2, só para ele estar no meu package.json. Show de bola. Aí eu venho aqui e vou apagar o Node Modules, que eu quero que ele gere lá no meu via Docker. E certinho, ok? Agora eu só preciso executar o container Node novamente. Então, ó, Docker, run, modo interativo, rm, name, Ayrton Node,
o volume, que é o que? pwd user src app, meu workdir, que também é user src app, o nome da minha imagem, o bash, que eu quero executar o comando npm i e npm start não, node index. Vamos ver, faltou mapeamento de portas, ó. Então aqui porta vai ser 3000 para a porta 3000. Vamos ver se foi certinho. Beleza, ó, tá ouvindo na porta 3000. Vamos ver se funcionou, se ele conseguiu estabelecer uma conexão. Aqui 8080, agora 3000. Olha, veja que não. Ele não conseguiu encontrar aqui o Ayrton MySQL. Eu acredito que seja por um motivo. Vamos testar? Eu acredito que seja isso. Vamos testar e se não for a gente procura o erro. Bom, eu vou ter que, infelizmente, dar um stop no meu container Ayrton MySQL. Por quê? Porque quando eu criei ele, eu não expus a porta. Então, a porta 3306 é a porta default do MySQL. Tá? Ele abre e disponibiliza seu serviço na porta 3306, mas eu não expus essa porta, igual eu fiz aqui quando eu executei o Node. Então, eu vou startar novamente o MySQL. Eu não vou perder os dados graças ao volume, mas eu vou precisar startá-lo novamente fazendo um mapeamento de portas, tá bom? Então vou dar um docker, clear, docker stop Ayrton MySQL. O nome do meu volume era ls volume MySQL. Vou colar aqui, só que aqui na verdade é volume MySQL. Então, ó, docker run, detach mode, nome Ayrton MySQL, a senha, e agora também vou fazer o mapeamento de porta, tá bom? Então a porta vai ser a porta 3306 do meu container, da minha máquina, para 3306 deles. Vamos ver se isso funciona. Docker ps, ó, tá na porta 3306. Agora sim vou startar o Docker Node novamente. Aqui, ó. Vamos ver se era esse o problema. Ainda não, tá com erro. Agora a gente vai pro vamos ver aqui, descobrir o que de fato era, né? Ah, esqueci de algo bem óbvio, galera. Nossa, como é que... Eu falei justamente que é o primeiro passo para botar na mesma rede. Eu esqueci de botar na mesma rede, mas isso prova que network funciona. Cara, nada a ver, né? Olha, nada a ver. Deixa eu abrir aqui o ScaleDraw. Galera, eu tô tentando executar o Node para ler do MySQL, mas ele não tá na mesma rede, ele tá aqui. Então eu estou tentando do default network tentar acessar o MySQL que está nesse network. E é por isso que não está funcionando. Eu esqueci, eu simplesmente esqueci. Mas vamos lá. Não era nem a exposição de porta, né? Agora faltou aqui, ó. Tá bonitinho aqui o meu comando Node, o meu MySQL ainda está executando o container. Mas agora eu passo aqui o network. É assim que quando através do Docker Run eu vinculo um container para uma rede. Então, ó, if network igual ao nome da minha rede, que é Ayrton Network. Vamos ver, ó. Agora eles vão estar assim na mesma rede, tá? E aí agora, então refresh, se quebrar aí já é outra coisa, né? Vamos ver. Bom, o erro mudou, né? Então vamos só examinar aqui para ver o que aconteceu. Eu vou fazer o seguinte, ó, docker ps, tá aqui, né? Aqui, ó, no Node eu vou botar a flag watch. Se eu não me engano, o watch ele surgiu a partir do Node 19 mesmo. Se não estiver enganado, que aí ele fica observando qualquer alteração no arquivo index, né? Eu acho que não vai deixar o processo morrer. Vamos ver aqui. Ele está tentando acessar aqui a porta 3000. Beleza, deu erro. Ele falhou rodando o index. Mas agora ele não fechou o processo do Node. Então dá pra gente debugar aqui um pouquinho só para ver onde ele está se perdendo, né? Deixa eu dar um docker aqui em outro terminal, dar um docker inspect Ayrton Node. Docker inspect Ayrton Node. Ele está na rede Ayrton Network, ó. Se eu dar um docker ps, eu tenho o Ayrton Node, o Ayrton MySQL. Docker inspect Ayrton MySQL, ele tá no... Ah, nossa, olha aí, problema de rede de novo. Lembra que eu startei o container do MySQL? Eu esqueci de startar ele já na rede do Ayrton Network.
Essa é muita coisa. Beleza, já sei o que é. Vou fazer isso aqui no próprio outro terminal, ó, porque agora o MySQL aqui de fato está no outro network. Oh my god. Vamos lá. Clear Docker Network Connect Ayrton Network com o Ayrton MySQL. Docker Inspect Ayrton MySQL. Tá aqui também. Eu vou só dar um desconnect. Docker Network. Deixa eu limpar aqui. Docker Network Disconnect Ayrton Network. O Ayrton MySQL. A dar desconnect do bridge. Bridge. Beleza. Só dar o inspect agora, só tá no Ayrton Network. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou startar aqui meu node de novo. Vamos ver se por acaso agora vai. Ó, certinho, agora os dois estão na mesma rede. Enter. Beleza. Porta 3000, ambos na mesma rede. Vou vir aqui, ó. Pronto, agora sim, Ayrton 14 PlayStation. Então o meu container node foi lá no meu container MySQL, deu um select, retornou os dados, imprimiu. Eu me confundi aqui e acabei deletando. Eu já tinha botado o MySQL na rede do que eu criei, no network que eu criei, mas depois eu estopei ele, criei outro, esqueci de botar, e aí eu criei o node também sem colocar. Numa hora eles ficaram em rede separada, eu não consegui se comunicar. Depois que eu me liguei nisso, consegui botá-los no mesmo container, tá bom? Então isso é só para você ver que no mesmo network, então só pra gente ver que network funciona, tá bom? Então agora, como os dois estão no mesmo network, aqui ó, os dois estão no mesmo network, eles conseguem se comunicar, beleza? Então galera, a gente passou aqui por todo esse fluxo aqui, né, da jornada do container, criou volume, também criou network, vinculou volume nomeado, criou network para botar em containers. Agora eu só vou, para finalizar, dar uma pincelada bem rápida, não vou me aprofundar no Dockerfile, só para a gente ver uma imagem criada via Dockerfile. Então, tipo assim, vamos dizer que tu criou uma aplicação Node. Essa aplicação Node você quer que rode no seu ambiente produtivo, na AWS, na Azure, no Google Cloud, no DigitalOcean, no Linode. Ou você quer que seu amigo baixe a sua aplicação Node e starte uma aplicação lá. Por exemplo, se você pegar a imagem do WordPress e você dá um run na imagem do WordPress, ele já vai startar o WordPress para você, você já vai conseguir acessar o WP Admin, logar e configurar o WordPress. Você pode querer fazer isso com a sua aplicação aqui também. Você só a pessoa usa a sua imagem e já starta a sua aplicação, já consegue botar a sua aplicação como serviço ali funcionando. É geralmente para isso que a gente utiliza o Dockerfile. Okay? Então, no Dockerfile você cria um template de imagem, aí você executa o build, ele gera uma imagem disponível para você utilizar. Tá? E aí você pode também subir essa sua imagem no Hub, aqui no Docker Hub, ou em outro lugar privado aí da sua empresa, alguma coisa desse tipo, e aí alguém só pega a sua imagem e executa ela como serviço, beleza? Então vou vir aqui, ó, vou criar um arquivo Dockerfile. É assim mesmo, sem extensão nem nada. O Dockerfile é diferente do Docker Compose, tá? O Docker Compose, o Dockerfile não substitui o comando Docker Run que a gente bota na mão. Quem substitui isso é o Docker Compose, beleza? Aqui o Docker Compose é um arquivo que você descreve tudo que você botaria no Docker Run. E aí o Docker Compose você bota tudo aqui no arquivo de configuração, depois você só dá um Docker Compose up e ele starta tudo para você, sem precisar você ficar dando o Docker Run na mão. Mas a gente pode fazer isso em outra aula, né? O mais importante são esses fundamentos aqui. Bom, Dockerfile. O Dockerfile, como eu disse, você geralmente se baseia em uma outra imagem. Então qual que é a ideia aqui que eu quero? Eu quero gerar uma imagem que starta a minha aplicação aqui. Em qualquer lugar que eu quiser startar a minha aplicação, que vai imprimir lá PlayStation e iPhone, eu quero que aconteça, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que eu quero partir da imagem do Node. Então from, geralmente é a primeira instrução que você diz, aí você bota a imagem. Se fosse MySQL seria MySQL, se fosse um Node 14 alguma coisa Alpine seria aqui, mas no caso é só o Node. Depois do from Node eu vou dizer que meu workdir vai ser aquele user src app, tá bom? Depois que eu definir meu workdir dentro dessa minha imagem, desse meu container, eu vou copiar o arquivo package.json para a raiz aqui. Então nesse caso, ó, quando eu rodar o build nesse Dockerfile, ele vai copiar esse package.json
que está aqui na minha pasta aqui, ó, spec.json. Ele vai copiar daqui da minha máquina para o meu workdir. Por isso que eu só botei o ponto, porque como eu já defini meu workdir, então o caminho do ponto é user src app. Então ele vai copiar o pack.json para lá. Depois eu vou rodar npm install. Beleza? Aqui eu estou criando a minha imagem, tá? Eu não estou criando um container, estou criando uma imagem. Então ele vai copiar o arquivo pack.json para lá, depois vai rodar o npm install. Depois que ele executou o npm install, eu vou dar um copy no meu index.js, que é a única coisa que precisa aqui. Eu poderia dar um copy de tudo para lá, só que aqui no meu caso eu só vou copiar o index.js, porque eu não quero que ele leve o node modules, a não ser que eu apague aqui. Posso apagar ele, ó. Delete. Pronto. Apaguei ele. Onde que está meu Dockerfile aqui também? Se não tivesse o Dockerfile aqui, ficaria mais fácil. Eu vou deixar aqui, copiar só o index.js para lá, beleza? Então depois disso, eu vou executar aqui, ó, um comando que é o node do index, beleza? Igual eu estava fazendo na mão. Então, o que eu estou fazendo aqui, galera? Eu estou criando uma imagem a partir da imagem do Node, dizendo que meu workdir é a pasta app, copiando o pack.json. Depois do pack.json eu vou rodar npm install, depois vou copiar o index.js. Se tivesse todo um projeto aqui, eu copiaria todo esse projeto, não só um arquivo. E depois eu vou executar meu projeto. Qual que é a diferença do CMD para o run? Bom, como eu disse, isso aqui é diferente. Eu estou criando uma imagem e não um container, certo? Um container vai ser gerado a partir dessa imagem aqui. Quando o run, ele é cacheado. Então, por exemplo, vamos dizer que no pack.json, em vez de duas dependências, que é o MySQL2 e o Express, tivesse 30 dependências. Esse npm install já demora um pouquinho. Então, quando eu buildar essa imagem, ele já vai dar esse npm install e vai cachear para mim. E aí, toda vez que eu executar essa imagem de novo, gerar vários containers a partir dessa imagem, ele não vai precisar rodar o npm install de novo, já vai estar cacheado ali, já vai estar com tudo instalado, beleza? Que é diferente do CMD. O CMD ele é executado de fato quando o container fica up, quando o container starta. Então o npm install já vai estar tudo instalado, tudo bonitinho, mas para cada container ele vai startar o processo ali quando o container ficar up, beleza? Então isso aqui são os comandos básicos do Dockerfile. Você pode entrar no site do Docker e ver o Dockerfile e ver todas as opções lá. Beleza, estou com o meu Dockerfile aqui. Como é que eu construo essa imagem? Bom, eu venho aqui, ó, lembrando aqui no desenho eu tenho um Dockerfile, eu gero um build, ele gera uma imagem aqui e eu consigo utilizar essa imagem. E construir essa imagem, galera, deixa eu encerrar aqui, ó, clear ls docker ps. Se eu der um ls, tem meu Dockerfile aqui. Agora eu vou construir essa imagem. Docker build. Vou dar um nome para ela. Vou escrever Ayrton imagem. Ayrton imagem é o nome da minha imagem. Ponto. Por que o ponto? Porque aqui eu digo o caminho do meu Dockerfile. Como o meu Dockerfile está nesse mesmo caminho que eu estou aqui atualmente, eu boto o ponto. Então, ó, ele vai, ó lá, agora vai executar o npm install e está em toda a etapa de construir essa imagem. Beleza, construiu a imagem bonitinho. Limpar aqui, agora Docker Images. Vocês vão ver que eu tenho o Ayrton imagem aqui agora. Eu tenho o Ayrton imagem. Ó, Docker PS. Beleza? Eu só tenho o meu único container que está rodando agora é o Ayrton MySQL, certo? Eu vou sair daqui da Docker aula só para exemplificar. Vou dar um mkdir test node. cd test node. ls. Tem nada aqui, tá vendo? Tem nada aqui. Só que agora eu criei uma imagem, como vocês puderam ver, que roda o meu projeto que eu criei, que basicamente é o quê? Vai no MySQL e dá um select nos produtos e imprime. Só que se você quiser aí rodar essa imagem, ela vai funcionar o meu projeto aí na sua máquina. É só você ter o container do MySQL rodando para ele poder acessar, né? Bom, agora eu vou rodar essa minha imagem. Eu vim aqui, ó, Docker Run, modo interativo. Eu preciso passar muitos dos parâmetros que eu também passo para uma imagem normal. Então, rm name, aqui eu dou um nome para ela também, vai ser Ayrton Node. Rm name, o volume, não preciso passar volume. Aqui eu já não preciso mais passar o volume, né, porque meus arquivos Node que precisa já está dentro dessa imagem. Eu preciso mapear a porta, que vai ser ainda da 3000 para 3000. Preciso passar o network, que vai ser Ayrton Network.
e passar o nome da imagem, que é Ayrton Imagem. Bom, acho que eu não esqueci nada, vamos ver aqui, ó. Beleza, ó, startou, tá ouvindo a porta 3000, vamos ver aqui, refresh, ó, tá funcionando. Se eu der um outro refresh ele quebra, mas é porque eu devo desconect na conexão no segundo request, né? Mas veja que agora, ó, deixa eu voltar aqui pro terminal, deixa eu encerrar ele aqui, docker ps, deixa eu dar um docker kill aqui, porque vai ser difícil sair, docker imagem, não, desculpa, docker ps, docker kill no Ayrton Node, pronto, sair aqui do processo, docker ps não tem nada rodando, beleza? Então aqui a porta 3000 não tem ninguém, vai ficar em load aqui até quebrar. E mais uma vez, minha pasta está vazia, lembrando disso, não tem nada na pasta test node. E vou executar o node aqui de novo, ó. Isso aqui é a minha imagem que eu criei. A minha imagem já tem o pack de JSON, já tem o arquivo index.js, já tem tudo lá. Eu criei uma imagem que só starta meu projeto, tá bom? Enter. E ele starta meu projeto na porta 3000. Refresh, iPhone, PlayStation. Galera, chegamos ao fim desse mini curso de Docker, certo? Porque, cara, essa aula foi um mini curso, fala a verdade. Eu poderia botar ela aqui numa playlist com muitos vídeos. E tá bem completinho, falando de network, de volume. Pô, deu erro aqui, foi legal, porque foi problema justamente de network, que mantém os containers isolados ali. Foi bastante interessante, quis mostrar passo a passo para explicar cada comando, para você não ter dúvidas, para você falar, pô, por que ele tá botando esse comando e não tá explicando? O que ele faz, né? Bom, tentei trazer ilustração aqui para trazer de forma mais visual o que está acontecendo e tenho certeza que valeu o seu like aí do nosso compromisso lá do início. Porém, se você achar que não valeu o seu like, você pode tirar seu like, pode deixar dislike, mas por favor, comente aí no vídeo, veja se você realmente é inscrito no canal, se inscreva aí. Se esse vídeo chegar a 500 likes, não sei se você vai ver essa parte aqui, se chegar a pelo menos 500 likes eu faço o Docker Compose mais completo do que eu já fiz aqui no canal, tá bom? Então, tenho certeza que foi bastante produtivo. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, por favor, vai me ajudar muito a crescer esse canal. Preciso bastante que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E é isso, galera, te vejo no próximo vídeo. Valeu!